Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma parceria inédita entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. É possível vencer a dependência química? Muitas experiências de vida mostram que sim. E hoje vamos conhecer a história de superação do Sr. Antônio Carlos Milioli, que já conta com 25 anos da sua recuperação. Sr. Milioli, nossa gratidão pela sua presença aqui conosco, trazer a sua história de vida, de superação, de vitória perante esse mal que nós conhecemos bem. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder um pouco falar de dependência química, de recuperação e um pouco também de políticas públicas que a gente vê a dificuldade nessa área, porque ainda se olha muito a dependência química com um olhar diferente, sim, não com um olhar de doença, Claro. Eu acho que a gente pode falar um pouco disso e dar esses esclarecimentos. O senhor pode falar para a gente, então, a sua história, com a dependência química? Como é a sua história? Como começou isso, Milioli? Olha, legal estar dentro da TV Unisul, porque a minha história dentro da dependência começa na Unisul, na época no Colégio D1. Isso por 69, 68. Pela primeira vez foi um experimento de droga, onde eu estudava aqui e eu via muito dos meus amigos sempre rodeados de menina, pareciam que eles se davam bem, e um dia eu resolvi usar. E eu ainda disse bem assim para mim, eu vou usar sozinho. Se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu paro e ninguém fica sabendo. E eu usei e gostei. E aí começa a minha história na década de 69 para 70. E aí foram anos. No começo, como diz um psiquiatra inglês, William, isso em 1886, ele dizia assim, tudo começa na brincadeira, passa pelo hábito e termina na dependência. E aí essas histórias também de começar pela brincadeira, pela curiosidade, e no começo ela é prazerosa, ela te Sim. dá essa sensação que você é bem aceito no grupo, certo? Você convive com o grupo, mas ninguém imagina que isso vai se tornar um problema mais na frente. Eu lembro que nessa época eu fazia parte de um grupo que discutia políticas. E o primeiro documento que chegou para mim foi assim, era tipo um jornal, naquele tempo se denominava Camaradas. Sim. E esse documento dizia assim, o texto dele era assim, a maconha sob um ponto de vista alienante. É óbvio que eu não li. Eu olhei aquilo e não dei importância nenhuma. Mas depois, quando eu entro em recuperação, eu percebo que aquilo estava muito correto. Porque ela te dava essa sensação de liberdade, porque é o que a gente buscava, porque nessa época se lutava muito pelo movimento, e a questão do movimento hippie, Sim. o Woodstock, questão da liberdade. Então ela veio assim, caiu como se fosse uma luva na vida. Só que a minha história, ela vai cada vez mais numa decrescente. Eu nunca tinha rodado, daqui um pouco tu já começava a fazer. Eu lembro que no D1, naquela época, a gente brincava muito que tinha um lema assim, como se fazer o ginásio em apenas 8 anos, porque era praticamente 2 por série. Os 2 primeiros anos no Colégio D1, não sei se quem está ouvindo vai lembrar, lá na frente, onde é ali a entrada do D1, tinha uma lanchonete na entrada à esquerda, e depois tinha 2 quadros, um quadro era o quadro de honra e o quadro negro. Quem passasse em tudo com média 7, a fotografia ficava colocada no quadro de honra. Sim. Se tu rodasse acima de 3 disciplinas ou mais, ia para o quadro negro.
primeiros 2 anos a gente sempre olhava no quadro de honra. Sim. Depois a gente já começava a olhar para o quadro negro. Se não estava lá, já era lucro. Certo? Depois, pelas andanças, aí tu começa isso, claro, eu comecei usando maconha, depois tu começa usando outras substâncias. E engraçado é que a minha história começa na escola, e aquilo que a gente chama de fundo de poço também é na escola, dando aula como professor. Um professor também. Como professor, que chegou uma hora que eu não conseguia fazer mais nada se não tivesse a substância. Para mim dar aula eu tinha que usar, para mim fazer alguma coisa eu tinha que usar, como se aquilo tinha tomado conta da minha vida. Claro, aí já não era mais maconha, já era cocaína. E esse momento que o senhor coloca para fazer suas atividades normais, rotineiras, esse foi o momento que o senhor compreendeu que estava dependente da droga? Olha, eu não tinha essa visão, não, Peterson, porque se nós formos olhar, eu estou falando de uma década de 70, que ela se arrasta até 95. Foram 25 anos de uso. Só que, claro, no começo tu não tem essa percepção, porque essa droga de maconha, que todo mundo tem uma visão equivocada, ela faz você ir para uma decrescente tão lenta que você não percebe perdas. Ele come bem, né? Ele se alimenta bem. Aparentemente é uma vida Aparentemente. Normal. Só que ele consegue vir num processo depreciativo que ele vai perdendo a comorbidade, ele vai perdendo as vontades, ele vai perdendo tudo. Só que ele não consegue ter essa visão. E, ao contrário da outra droga, quando você começa a usar, você começa a perceber que você está descendo. Só que essa sensação do uso, da euforia que te dá, ela te engana. Eu brinco muito assim, né? Nós descendo aqui da TV Unisul, em direção ao Colégio Deon, ali embaixo, numa esquina daquela, tem um prédio, num terreno ali, que aquele terreno era meu. Eu passo ali, olho para aquele prédio e digo, meu Deus, esse terreno passou tudo no meu nariz. E foi ligeiro. E eu não percebia, eu não conseguia, eu morei em Tubarão, acho em quase todos os bairros, porque chegou uma hora que tu morava numa casa, pagava aluguel 2 meses, depois não conseguia pagar mais, daqui a pouco mudava para outra, mas as coisas já iam ficando, sim, os móveis já iam ficando, as coisas já iam ficando. E eu terminei no Hotel Souza, morando no Hotel Souza, que o meu pai pagava. E eu não tinha mais nada. Era a roupa do corpo, praticamente assim, e alguns livros que era, sim, o meu material de aula, porque o resto foi já ficando pelo caminho. Levado. Ok, senhor Milioli, nós vamos continuar esse assunto, né, muito importante, aí no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai agora para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. É possível vencer a dependência química? Hoje estamos conversando com um ex-dependente químico, o senhor Antônio Carlos Milioli, que está aqui contando a sua história de superação de vida contra as drogas. Bom, senhor Milioli, essa questão toda de dependência, como o senhor falou, a pessoa não vai percebendo, né, que está entrando nesse caminho. Os familiares, as pessoas próximas, elas percebem isso? Elas alertam? Como é essa situação? Olha, se a gente for olhar, muitas famílias elas só vão ter essa percepção depois de um tempo. Quando a coisa já está mais agravada. Claro, porque no começo ela não percebe. E geralmente quem mais sofre é a família. Porque o dependente, ele passa a não ter um sofrimento aparente, porque ele tem um uso que funciona como anestésico. Sim. A família não tem esse uso. E a família percebe a descida ou a queda do seu filho.
Porque ele passa a ser desleixado, ele passa a ter sentimento de culpa, certo? Ele começa a não dar mais importância. E é o lugar que ele mais prejudica dentro de casa. Se perguntar para qualquer um dependente, na rua ele é pessoa fantástica, ele é bom para todo mundo, ele é ruim para os próximos. E quando a família percebe, o problema maior é o seguinte, é que elas não sabem o que fazer. Porque nós ainda olhamos a dependência química, Peter, no aspecto mais danado, nós olhamos a dependência química pelo aspecto moral. Sim. Ah, porque é vagabundo, porque não quer nada, porque olha aí, ó, é só para trabalhar, é só fazer isso que tudo passa. Não. Isso são as histórias da dependência, porque se nós olharmos lá nos primórdios, ela tinha um aspecto místico, religioso, que era de elevar o contato com as divindades. Depois vem esse aspecto moral. Na década de 80 para cá já começa a se ter uma nova visão da dependência, que é a visão que ele é portador de uma doença, que tem o seu CID próprio, que tem o seu registro na Organização Mundial de Saúde como doença. Só que as famílias ainda não têm essa visão de doença. Ainda acham que é ser vergonhice, A questão que é moral, malandragem, né, que o senhor que é falou. questão moral. E o senhor enfrentou preconceito na sociedade, as pessoas mais próximas, amigos? Quando eles souberam, né, ou enfim, sabiam da sua dependência, o senhor enfrentou isso? Eu acho que a minha maior dificuldade mesmo assim foi de eu estar caindo sempre nesse processo, não ter essa percepção, e eu sempre morei em Tubarão com meus avós. Então meus avós faleceram e eu sempre fiquei sozinho, porque o meu pai e a minha família moravam em Criciúma. Então, quer dizer, o amparo que eles me davam geralmente era financeiro, eles não conviviam comigo. Sim. Mas eles estavam me vendo cair. E o meu pai dizia assim, uma vez a minha irmã me disse assim, olha, o pai está morrendo por causa de ti. Eu disse, como que o pai está morrendo por causa de mim? Ela assim, ele está morrendo porque ele vê tu morrendo e ele não pode fazer nada. Ele não tem o que fazer. Aí eu digo, meu, mas como? E era verdade, né? Ele morria de sofrimento, ele só dizia para mim assim, a única coisa que eu estou fazendo por ti é orar por ti. Para que Deus te ilumine um dia e te dê essa oportunidade, certo? De tu olhar isso diferente. E eu lembro assim que no dia 8 de agosto de 95, eu depois de ter virado assim no uso, uma irmã minha me ligou e disse assim, tem um grupo muito bom em Florianópolis, tu quer ir? Eu disse, vou. E ela desligou o telefone. Eu disse, até eles agilizar, eu dou um jeito, né? Claro. Mas não deu 10 minutos, o pai passou na pensão que eu morava, ele e o meu irmão. Eu digo, e aí, estão passeando de Tubarão? Ele assim, tu não combinou com a tua irmã de ir para Florianópolis? Eu disse, combinei. Ele assim, passamos para te pegar. Aí eu disse, pois é, e agora eu não tenho saída. E eu fui. Mas o meu objetivo era ir fazer lá o tratamento e depois voltar ao uso, se fosse. E aí a história, aí a minha história de recuperação começa no dia 12 de agosto de 95. Foi quando eu parei de usar. Porque se eu for olhar assim, porque muitas vezes a tendência da gente é falar sobre o uso, o que fez, o que não fez, aonde prejudicou, quem prejudicou, né? Mas eu acho que isso todo dependente que está aí na rua sabe. Sim. O que eles não sabem é que tem a possibilidade de parar e encontrar uma nova maneira de viver. É possível, né? É possível. E hoje tem muito mais facilidade, Peterson. Eu tenho hoje 65, eu parei com 40. Vamos botar na década de 90, o que se tinha de casa de recuperação aqui no Brasil, no Sul, por exemplo? Sim. Nós tínhamos a Colônia Santana, nós tínhamos Rio Maina, e nós tínhamos a Pinel em Porto Alegre, e mais nada. E eu não sabia nada disso, porque eu não sabia que eu tinha uma doença. Para mim, eu usava, e o dia que eu quisesse parar, eu ia parar.
Mas todas as coisas mostraram que era o contrário, que eu não conseguia mais parar. Alguém tinha que me parar. E aí eu tive a sorte, não sei se Deus me iluminava muito, de eu nunca ser parado pela justiça, certo? Mas eu também nunca conseguia ir além daqueles... Eu consegui terminar uma faculdade, Sim. mesmo no uso, certo? Aí eu ficava dizendo assim, não, mas olha aí, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu tenho faculdade. Tem uma certo? vida ativa. E as perdas, e aí eu tinha uma boa relação social em Tubarão, fazia parte de jogava futebol, de handebol, tinha uma falsa, é como se tivesse uma tela, que te ocultasse da tua invisibilidade, né? Mas no fundo eu estava ficando invisível. Eu lembro que tinha um senhor da rede ferroviária, ele era treinador de futebol de salão, hein? Eu não lembro mais, assim, eu troco o nome dele, se era o Mado ou o outro. Ele sempre me encontrava na rua e aí a gente andava daquele jeito, assim, balançando os braços. Aí ele dizia assim, vai brigar onde me lhe olhe. Para, rapaz. Eu olhava, aquilo me dava uma raiva, mas ele estava certo. Então, não tinha uma oportunidade assim de... E a gente não conhecia, não tinha nada, e a gente dizia assim, o que é que nós tínhamos aqui de grupo, mas não tínhamos nada. Tinha os Alcoólicos Anônimos, mas eu não me aceitava como um dependente, claro. O que é que eu ia fazer em Alcoólicos Anônimos? Certo. Ok, Sr. Milioli, nós vamos continuar no próximo bloco novamente. O programa Pensando em Segurança vai brevemente para o intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos conversando com o senhor Antônio Carlos Milioli, que é um ex-dependente químico. Está aqui contando a sua história de superação de vida. Senhor Milioli, dando continuidade, ao nosso tema. Você poderia falar um pouco sobre abstinência? O que o dependente sente? Legal. Tanto fisicamente, socialmente, enfim. Quando eu fui para esse tratamento em Florianópolis e eu tive a felicidade porque era um tratamento dentro da Universidade Federal. Era um tratamento aberto, alternativo, com todo aquele aparato da Universidade Federal. E tinha um senhor muito competente nessa área, que era o professor Wilson Kramer de Paula. Então tu tinha todo o aparato clínico, né? Porque o grupo funcionava dentro da ala da medicina, da enfermagem, certo? Da psicologia, então estava toda a área de saúde em volta e tinha um hospital universitário. Se eu disser para você assim que eu tive crises de abstinência, eu não tive. Porque esse grupo, ele não era um grupo fechado, ele era um grupo aberto. Sim. Ele tinha praticamente 3 a 4 regras. Uma era não andar sozinho, outra era fazer as refeições no RU e outra era participar de todas as reuniões. E aí eu comecei dentro da universidade, a ter uma visão diferente da dependência química e desse problema. Porque, vamos olhar assim, a universidade na época devia ter aí uns 30 mil alunos. Sim. E tu via aquilo tudo lá e via aquela gentarada bonita, saudável, uma mulherada bonita. E eu dizia assim, pô, eu tô trancado dentro de um prédio, dentro de um apartamento, usando droga, cara. Não vale a pena. Não vale a pena, tem coisa muito melhor. E aí eu fiz esse tratamento, mas desde o começo, Pedro, essa questão da abstinência, eu sempre busquei alternativas. Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com um grupo de recuperação. Desde os meus primeiros meses, além desse grupo, eu já frequentava Narcóticos Anônimos, eu já frequentava Alcoólicos Anônimos, já frequentava os grupos de famílias que tinha de amor exigente. Eu sempre fui envolvido com a recuperação. E com 2 anos de recuperação, eu comecei a trabalhar com recuperação. Eu trabalhei numa instituição pública, numa privada, certo? E depois nesse meio tempo aí apareceram algumas coisas que foi interessante. Um dia nesse grupo em Florianópolis,
tinha uma senhora que tinha sido minha aluna aqui em Tubarão. Ela fazia psicologia na Federal e ela estava buscando ajuda para o filho. E ela me viu no grupo, lá em Florianópolis. Aí ela chamou o professor Wilson e disse assim, mas o Milioli também está aí. O professor disse, ele já está aí 1 ano com a gente, ele já coordena grupo, ele já está envolvido. Aí ela disse assim, Milioli, a mulher está dizendo que tu era um bom professor. E aí ele me chamou e disse isso, olha, a mulher aqui disse que tu era um bom professor. Aí eu disse, pois ela está dizendo, né, professor? Então, quem sou eu para... Claro. Aí ele olhou bem sério para mim e disse assim, imagina se não tivesse usado cocaína. Você seria doutor em educação. Aí eu percebi o que é a perda, Zé Pedro. Porque a perda não é aquilo que eu joguei fora. Sim. É aquilo que eu deixei de adquirir. Aí eu imaginei assim, em 25 anos de uso, que eu deixei de ganhar. Aí ele me mostrou, no mínimo, um diploma, um DR. Aí eu digo, meu Deus. Aí ela se Milioli, faz o seguinte, o que tu aprendeu aqui que foi de graça, leva isso de graça. E aí eu sempre me envolvi com a recuperação, e aí eu fui trabalhar, fiquei 10 anos na Colônia Santana trabalhando, e aí lá eu tive essa visão de aonde ela te joga, de aonde ela vai te levar. Inclusive com consequências físicas, né? O senhor teve uma consequência física, né, do uso, né? Ah, não, eu tive assim, mas aí isso jamais lá no... E aí em 2008, eu vim para Tubarão para trabalhar com recuperação, um projeto que tinha aí da igreja, que era o projeto do movimento Porta Aberta, foi muito legal. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em dependência química e eu não achava. E aí eu resolvi fazer, enquanto eu não achava a pós-graduação, eu entrei no curso de psicologia. E eu terminei psicologia, eu terminei a pós-graduação. Aí nesse meio tempo eu estava quase, eu tinha que defender o meu TCC e tinha a prova final do estágio. E aí eu perdi a voz. Sumiu a minha voz. Aí eu fui no otorrino, ele fez todos os exames e disse assim, estou te encaminhando para um cirurgião de pescoço e cabeça. E aí arrumamos o cirurgião em Criciúma, ele disse, ó, pelos teus exames eu posso deduzir um monte de coisa, mas eu prefiro fazer um exame minucioso, prefiro fazer uma biópsia. E aí ele disse assim, tu estás com câncer na corda vocal direita. Cara, quando eu recebi essa notícia do câncer, eu disse assim, porque câncer, queira ou não queira, ainda tinha um estigma e do sinônimo de morte, né? Sim. Eu disse, pô, me deram um atestado de morte. E aí ele disse assim, olha, não é nada, eu vou tirar o teu câncer, vou tirar a corda vocal, você vai ficar perfeito, só que a voz vai ficar um pouco diferente. Não dá mais para cantar sertanejo, mas dá para cantar jazz, blues. E aí eu voltei para Tubarão com a biópsia que ele tinha feito, com a raspagem. Eu consegui terminar o TCC, defendê-lo, passar nas provas e dei sequência à minha vida. Depois da cirurgia, eu agradeci o câncer ter vindo com 25, 22, quase 22 anos de recuperação, porque eu tinha uma estrutura tanto espiritual quanto da recuperação que eu podia suportar isso. Suportar naquele momento. E, para mim, eu agradeci a Deus, porque se fosse lá no início da recuperação, com certeza eu não estava aqui contando história, eu teria morrido. Então hoje eu agradeço, hoje eu procuro trabalhar com recuperação, atender pessoas nessa área, gosto de voluntário. A gente tem aqui no Fábio Silva um grupo voluntário para dependência, depressão, ansiedade, muito fantástico. Por quê? Porque eu fazendo isso ajuda a minha recuperação. E eu frequento os grupos de apoio. Eu frequento NA, frequento AA e fui aqui no Morrote o grupo de Amor Exigente. Essa é a minha base de recuperação, sem falar da espiritualidade. Claro. Sr. Milioli, o nosso programa, o tempo acabou. Eu já quero deixar aqui o convite, né, para próximos programas para nós aprofundarmos mais essas histórias, né, essa experiência de vida, para ajudar as pessoas que porventura passem pelo mesmo problema. Minha gratidão ao senhor por vir aqui contar essa história, né, buscando auxiliar as pessoas
que também enfrentam o mesmo tipo de problema. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Peter, a oportunidade de estar aqui com você, discutindo essa questão, se bem que a gente, né, ficou ainda muito na emoção da coisa, de querer contar, porque eu acho que nós temos que falar hoje para aquelas pessoas que estão no uso e que querem sair, tem alternativa, sim, tem os grupos de apoio, tem casas de recuperação. Eu sempre gosto de, antes da internação, que busque um grupo de apoio, porque de repente não precisa ir à internação, porque muitas vezes ela é muito doído para as pessoas que se internam e para o familiar. Obrigado. Isso, Milioli. Muito obrigado mais uma vez. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer a história de superação de um ex-dependente químico, sua luta contra as drogas e a sua recuperação. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.